Antes de mais nada, eu já te convido a conferir se você está inscrito aqui no canal. Se não tiver, se inscreva, porque estamos rumo aos 20 mil inscritos. Gente, falta pouco, eu tô feliz demais. Então, se você puder ajudar o canal a crescer, compartilhar esse conteúdo com mais gente que possa precisar, confere se você é inscrito, se inscreve e deixa o like nesse vídeo que ajuda demais, tá bom? Mas hoje falaremos sobre estágio por aqui. Quem já é inscrito aqui no canal sabe que temos um vídeo contando tudo sobre estágio aqui no canal, certo? Nesse vídeo falei pra vocês sobre a obrigatoriedade, quase que não sabe, obrigatoriedade do estágio na Faculdade de Direito. Também falei sobre a diferença entre estágio público e estágio privado, como fazer para conseguir um estágio, falei todo esse panorama geral. Certo? Falei para vocês que ficou faltando falar sobre estágio supervisionado na própria faculdade e também vou conversar com vocês hoje sobre como é o estágio no sentido de o que vão falar para você fazer, o que você vai fazer no estágio, para você não chegar lá vendido, né? Para você não chegar lá perdido. E também vou responder as dúvidas mais frequentes, que eu recebo bastante dúvida sobre o tema estágio por aqui, tá bom? Então vamos lá que vamos falar de tudo um pouco em relação a estágio hoje. Começando com o tema estágio supervisionado. Uma pergunta que eu recebo bastante é: Laura, já sei que estágio, uma carga horária prática, é obrigatório no currículo do estudante de direito. Então, para se formar, a gente tem que ter uma carga horária prática, além da carga horária teórica. Essa carga horária prática a gente tem a partir dos estágios, tudo bem. Você me falou de estágios fora da faculdade, estágios públicos e estágios privados no vídeo passado, estágio de escritório, estágio de tribunal, com juiz, aquela coisa toda que eu expliquei pra vocês. Quem não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui na descrição pra vocês. Espera esse vídeo aqui acabar e vai lá que tá muito bom, tá bom? Mas isso tudo a gente participa de processo seletivo pra conseguir. Mas Laura, e se eu não conseguir estágio? Como é que eu faço? Outra dúvida que tem a ver é: Laura, eu trabalho no contraturno. Então eu faço faculdade pela manhã e trabalho de tarde. Eu faço faculdade de noite e trabalho pela manhã e de tarde. Não tenho tempo para fazer um estágio assim. Tem como fazer faculdade de direito? Minha resposta é sim, vamos falar sobre isso. Por quê? A carga horária prática ela é exigida, sim, mas não necessariamente ela precisa ser externa à faculdade. O que temos na faculdade de direito? É o estágio supervisionado. É o estágio dado pela própria faculdade. E normalmente, isso eu tô falando, gente, todas as faculdades de direito que eu conheço têm estágio supervisionado, tá bom? Então eu creio que todas tenham, mas se alguma não tiver, você conhece alguma que não tenha, comenta aqui embaixo, tá bom? Mas na minha cabeça, pela minha experiência, todas têm. E normalmente, como funciona? Eu vou falar pra vocês como funciona baseado no que eu vejo na minha universidade, tá bom? Normalmente o estágio supervisionado é no horário de uma disciplina. Então, por exemplo, você já faz faculdade de manhã, então vai ser no horário de uma disciplina, será uma disciplina denominada estágio durante o seu turno. Então não tem problema se você trabalha à tarde ou você trabalha à noite. Você terá essa carga horária prática sim, entendeu? Quando você se inscreve nessa disciplina. Então a inscrição nessas disciplinas é obrigatória, faz parte da nossa carga horária obrigatória, são disciplinas obrigatórias, quase que não sai de novo, são disciplinas obrigatórias, e é isso. Então você pode ter essa carga horária prática que é obrigatória, baseada nesse estágio supervisionado. Mas Laura, se é obrigatória e eu tô fazendo estágio em escritório, eu vou ter que estagiar no escritório e estagiar na faculdade também? Não exatamente. Se você, por exemplo, estou fazendo um estágio privado na área de direito penal, na área criminal, então eu vou ter estágio supervisionado 3 é de penal. Eu vou pegar a minha comprovação de estágiozinha, vou pegar a minha comprovação de estágio que eu fiz esse estágio, vou chegar na faculdade e falar aqui, ó, já fiz, já tenho essa carga horária prática nesse ramo do direito que você está me ensinando. Então eles vão lá e falar: tudo bem, então você não precisa, está dispensado da disciplina estágio supervisionado 3, um exemplo. Eu não sei se é o 3 que é criminal, tá, gente? Eu tô dando só o exemplo mesmo. Mas, enfim, então se você já tem um estágio naquela área, você pode pedir a dispensa na sua universidade para não ter que fazer aquilo 2 vezes. Você já tem aquela carga horária prática. Show de bola? E como se dá esse estágio supervisionado, né? Como é que é, Laura? É o professor falando? Não, é uma carga horária prática, então não é uma aula como se fosse uma aula teórica, o professor escrevendo no quadro, a gente sentado só olhando e fazendo pergunta e tal. Não, é uma carga horária prática. E como é dado? Na UF, aqui no meu caso, na universidade que eu estudo, em outras universidades também é dessa forma, que é pelo Núcleo de Assistência Jurídica da faculdade.
O que é esse núcleo de assistência? Ele pode ter vários nomes, pode ser Centro de Assistência Jurídica, Núcleo de Assistência Jurídica, vários nomes. Que é uma clínica jurídica, basicamente, da faculdade, coordenada por professores, com todo o acompanhamento, que ela presta serviços à comunidade ao redor da faculdade. Então, nessa clínica jurídica, nesse centro de assistência, nesse núcleo de assistência, os estudantes que estão basicamente inscritos nessas disciplinas que eu falei, de estágio supervisionado, atendem a população no que elas precisarem, numa assistência, para ver o andamento de um processo, fazendo perguntas jurídicas, fazendo perguntas de como, por exemplo, de como fazer em relação a um inventário, como fazer em relação a uma herança. É uma assistência, uma consultoria, certo? Então não vão ter advogados representando, esse não é o foco. O foco é ser realmente uma assistência jurídica para a comunidade em volta de forma gratuita, tá bom? Então é basicamente isso do estágio supervisionado, é nisso que você vai trabalhar durante a faculdade, nessa hora dessa disciplina. Você vai ajudar essas pessoas com essas dúvidas, com essa assistência jurídica. Agora eu vou responder as perguntas, tem várias perguntas muito boas sobre isso. E também no final vou falar pra vocês o que a gente faz no estágio. Tu vai chegar lá no estágio e vai fazer o quê? O que vão pedir pra você fazer mais ou menos? Vamos falar sobre isso. Vamos lá pras perguntas. Deixa eu pegar aqui. Aqui, gente, no comentário do último vídeo sobre estágio, a Monique Isidia, desculpa, Monique, se eu não estiver falando o seu sobrenome certo, mas ela mandou uma lista das perguntas que realmente são as mais perguntadas por aqui. Então, muito obrigada, Monique. Um beijo, muito obrigada por todas as suas perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Você faz o estágio dentro da grade curricular do curso de Direito na faculdade ou não? Sim, exatamente por meio desse estágio supervisionado a gente pode fazer. Mas é aquilo, tem gente que estagia, gente, durante toda a faculdade. Então, cumpre a carga horária de estágio supervisionado e mais um pouco. Então, tem gente que estagia, lembrando que você pode começar a estagiar desde o primeiro período. Então, depende aí da estratégia de cada um. Tem pessoas que precisam logo começar no primeiro período a estagiar para conseguir alguma renda. Tem gente que já começa logo no período para pegar experiência prática. Tem gente que espera aprender um pouco mais para ter uma base um pouco mais... como é que eu posso falar? Dá mais tempo realmente teórico para depois começar o estágio. Isso aí varia da sua estratégia, tá bom? Mas, basicamente... O estágio dentro da grade curricular, sim. A grade curricular tem que ser teórica e prática. Essa é a grade curricular do direito. Carga horária teórica e carga horária prática. Então, sim. Ou você faz a faculdade e antes de terminar o curso, o aluno procura estágio fora da faculdade. Pode fazer os dois. Então, você vai ter o estágio supervisionado dentro da faculdade, como eu comentei, e você pode procurar estágio fora, de forma seja privada, né? Ou seja, de forma pública, em TJ, no Ministério Público, delegacia, o que seja. Como eu falei pra vocês naquele primeiro vídeo, essa diferença de público e privado, mas das duas formas. E não precisa esperar terminar quase antes de terminar. Você pode procurar o estágio fora da faculdade, desde o início da faculdade. E já o estágio supervisionado, ele é mais do meio pro final da faculdade. Tem faculdade que começa no 7º, 8º período, entendeu? Então é isso, mas você pode fazer os dois. E se você quiser, você pode fazer só o supervisionado da faculdade. E todas as faculdades de Direito têm estágio ou depende da faculdade? Creio eu, todas que eu conheço têm estágio, a carga horária prática é obrigatória. Não conheço nenhuma que não tenha carga horária, não tenha exigência de carga horária prática. Pode ser estágio em Direito em qualquer área da Justiça? Sim. Você pode fazer estágio onde você desejar, onde seu coraçãozinho mandar. Você pode fazer também em vários locais. Laura, eu amo direito penal, amo direito criminal, mas também adoro direito, direito civil. Também adoro direito ambiental. Então você pode fazer, gente, muitos professores recomendam isso, inclusive. Você faz estágio de um tempo numa área, depois de mais um tempo em outra área, pra você ver o que você realmente gosta, o que você realmente quer trabalhar no futuro. Show? Então pode ser em qualquer área da justiça. Além de qualquer área do direito e qualquer área da justiça também, né? Você pode fazer estágio em direito onde estiver abrindo vaga para estágio. Às vezes tem estágio em direito na prefeitura, pode ter no Ministério Público, que é aquilo que a gente já conhece um pouco mais comum, né? Delegacia, pode ter no Tribunal de Justiça do seu estado, pode ter na Justiça Federal, pode ter... Gente... infinitos lugares, além dos lugares privados. Pode ter em cartório também, aí pode ter nos escritórios, nas empresas e por aí vai. Por que tem estágio que é remunerado e outros não são remunerados? Isso é bem comum, gente. A gente tem estágio remunerado que dá bolsa auxílio,
Então, lembrando que o estágio, o regime do estágio não é regime CLT. Então, é um regime de estágio baseado na lei do estagiário. Então, se você quiser procurar, procura aí lei do estagiário, que bota a carga horária máxima que você tem que fazer, que você pode fazer durante a semana no estágio. Então, a empresa ou seja qualquer órgão de justiça precisa respeitar isso. Se eu não me engano, são 30 horas semanais. Enfim, tem todos os seus direitos e seus deveres na lei do estagiário. Mas então, baseado nisso, não é na CLT, então não existe um salário. É um salário, só que se chama, em vez de a gente chamar de salário, a gente chama de bolsa auxílio. Então o estagiário tem direito a bolsa auxílio quando é um estágio remunerado. Mas existe também a possibilidade de ser um estágio voluntário. Muitas pessoas vão buscar um estágio voluntário porque ainda não tem muita experiência, tá mais no início da faculdade às vezes, ou então tá num lugar que ela gosta muito e ela realmente quer buscar a experiência. E é isso, ela quer buscar a experiência, ela vai totalmente pelo aprendizado. E o estágio remunerado, muitas vezes a pessoa vai, obviamente, o primeiro ponto é o aprendizado, é um estágio, né? É um aprendizado, mas você tem esse retorno financeiro, esse auxílio financeiro. Mas na prática, gente, é bem comum em alguns lugares, por exemplo, defensoria, já vi muitas vezes isso. Tem vários lugares que é assim, que você começa no estágio voluntariamente, fica um tempo voluntário até vagar uma vaga. Até ter uma vaga ociosa, ou seja, até alguém sair do estágio. Porque lembra que o período de estágio é de no máximo 2 anos. Então, óbvio, aí você... Laura, mas a faculdade tem 5 anos. Aí você pode fazer um estágio, depois fazer outro, certo? Mas a lei do estagiário, se eu não me engano, são 2 anos no máximo de contrato de estágio. Mas voltando lá, o que acontece? Aí a pessoa terminou os seus 2 anos dela nesse lugar, nesse órgão, nessa instituição, nessa empresa, o que seja, ela terminou esses 2 anos e ela vai sair. Ela vai se formar, por exemplo, na faculdade. Então ela não vai continuar estagiando porque ela vai se formar na faculdade. Você que estava ali na vaga como voluntário, passa para essa vaga como remunerado, entendeu? É isso que acontece muitas vezes na prática. Então você tem, por exemplo, 3 estagiários remunerados e 2 voluntários. Aí um dos remunerados sai, esse voluntário entra no lugar dele e passa a ser remunerado. Entendeu? Então, normalmente é assim. Independente se é remunerado ou voluntário, você vai ter a comprovação dessas horas. Seja para você pegar no seu estágio supervisionado e tentar tirar a dispensa daquele estágio supervisionado, você já teve essa experiência prática, você quer a dispensa daquele estágio, ou então para você usar como horas complementares, tá bom? Então, estágio também vale como horas complementares, que é outra coisa que você precisa para se formar. Não só no direito, mas creio que todos os cursos, né? Porque o estágio não consta como tempo de experiência na carteira de trabalho em concurso público. Exatamente porque o estágio não é um emprego. Então, o estágio não é uma experiência de trabalho. Você tem uma experiência de ensino. O foco do estágio é te ensinar por meio da prática. Mas você não é exigido tanto quanto, ou não deveria ser, né? Porque a gente sabe que nem tudo são flores e tem uns lugares aí que são bem folgados, né? Eu me estresso. Mas enfim, segundo a lei do estagiário, o foco é o seu aprendizado. Tanto que, quando você faz seu estágio, você vai ver que o seu termo de estágio, ou contrato de estágio, como a gente chama, ele vai ter que ser assinado por você, pela empresa, pelo órgão ou pela instituição que está te contratando como estagiário e pela sua faculdade. A partir disso, no estágio, você vai ter uma pessoa como se fosse um supervisor te ensinando tudo, te dando passo a passo, te ensinando, porque o foco do estágio é realmente o aprendizado do estudante pela prática. Então é diferente de um emprego, certo? Então não é para você exercer a atividade de um emprego mesmo, até porque é isso, a carga horária é menor, então a exigência em você é menor do que uma pessoa que já está formada. É claro, então você tem um conhecimento menor e uma experiência menor do que uma pessoa que já se formou, que já terminou a faculdade, se formou e tem experiência de trabalho, certo? Então é por isso que não conta como experiência de trabalho, porque é uma experiência de estágio. E é esse regime totalmente diferente. O regime é focado no seu aprendizado, tanto que uma coisa da lei do estagiário que existe é que quando você estiver em época de prova, a sua jornada de estágio tem que diminuir. Então você vai falar com o seu supervisor que você tá em dia de prova, a sua jornada diminui, se eu não me engano, pela metade naqueles dias. Então, tem todas essas diferenças. Então, basicamente, isso não é experiência de trabalho. Muita gente me pergunta naquele vídeo como ser delegado.
Então, se você não viu esse vídeo e quer ser delegado, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Mas muita gente me pergunta sobre esse vídeo, é exatamente disso. Laura, estagiei na faculdade, estagiei em delegacia, por exemplo. Isso serve como comprovação de atividade jurídica / policial que o concurso de delegado exige? Não, gente, é atividade de trabalho, realmente, não de estágio, certo? De emprego, que eu quero falar, entende? Não de estágio. Vamos aqui para a última pergunta, e por que às vezes tem bolsa estágio ou às vezes um salário normal no estágio? Então, tudo monetariamente que o estagiário recebe se denomina bolsa estágio. Esse é o nome que se dá na lei do estagiário, que se dá pela lei juridicamente mesmo. O nome é bolsa estágio ou bolsa auxílio ao estagiário, esse é o nome, independente do valor. Então você pode ir para um estágio que te pague o valor X, ou você pode ir para o estágio que te pague muito mais do que o valor X. Vai ser uma bolsa auxílio estagiário, certo? Mas às vezes, gente, no dia a dia a gente acaba chamando de salário mesmo, entendeu? Então por que tem lugares, eu não sei se foi isso que você quer dizer, mas que paga menos, outro lugar que paga mais, pode ser isso? Se for isso, é em relação realmente ao tamanho, capacidade e característica do local. Então, às vezes a gente tem um local um pouco menor que em relação ao local privado, empresas menores, escritórios menores que acabam pagando um pouco menos, ou não também, isso vai variar muito sobre a questão financeira do próprio local e seja do órgão de justiça também. Muito obrigada de novo, Monique, pelas suas perguntas. Um beijo, espero que você tenha gostado das respostas. Qualquer dúvida, não esquece de comentar aqui embaixo, tá bom? Não só a Monique, mas todo mundo que tá aí. Se você é uma Monique, comenta aqui embaixo também. Mas agora vamos falar sobre o que faz. Laura, acabei de ser chamada no processo seletivo, arrasei nesse processo, acabei de ser chamada, mas tô com medo que eles vão me mandar fazer lá. Eu vou chegar lá e fazer o quê, gente? Então é sobre isso que a gente vai falar agora. Já comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Porque aí a gente vai conversando sobre isso. Vamos lá falar sobre o que você faz no estágio. Gente, varia muito de local para local, mas calma que eu vou falar baseado assim, dando uma visão geralzona, mas varia demais de local para local. É bem comum que no início do seu estágio, principalmente em local privado, você vai ver o andamento dos processos. Então, se você nunca viu um processo, o que acontece? O processo vai andando, vai acontecendo coisas com o processo. Então, pensa no processo como se fosse uma pilha de folhas, que antigamente era, né, uma pilha de folhas, mas hoje está tudo digitalizado, né? Então, o processo que você entra agora, ele já vai entrar. A gente já tem processos antigos, né, físicos, mas ele já vai entrar digitalizado, então não são mais folhas. Mas enfim, pensa numa pilha de folhas. E basicamente o processo vai andando. Uma hora o juiz vai dar uma sentença. Então ele vai dar uma sentença, vai estar lá, vai adicionar uma folhinha com aquela sentença. O Ministério Público vai se pronunciar naquele processo. O Ministério Público se pronuncia, vai dar uma folhinha com aquilo, entendeu? Então cada vez o processo vai caminhando, vai dando passinhos lentos, porque a justiça é lenta. Inclusive é uma coisa aqui, ó, fazendo um vídeo aqui. Porque não fazer direito, justiça é lenta. Vou fazer esse vídeo mesmo, gente. Porque não fazer direito, porque às vezes bate a revolta. Tô brincando, mas tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? Vocês sabem que eu gosto de falar aqui pra vocês os dois lados. Mas vamos lá, o processo tá andando bonitinho, mas Laura, o que é isso de ver o andamento? Exatamente, eu vou ver onde está o processo agora. Então, hoje o juiz deu uma sentença. Então o andamento de hoje foi isso, proferida sentença. Aí essas palavrinhas que a gente acaba usando juridiquês, né? Sentença é proferida, então proferida sentença, enfim, sobre tal coisa. Então esse foi o andamento de hoje. Então normalmente no início você entra no tribunal e vai ver isso certinho. Normalmente no início você vai acompanhar o andamento e vai anotar esse andamento no lugar que for. Então, seja no sistema daquela empresa, no sistema daquele escritório, seja num documento, enfim, no que for. Isso é uma tarefa bem comum de você ficar olhando o andamento e acompanhando o andamento. Normalmente essa não é a tarefa preferida dos estagiários, porque o que o estagiário normalmente gosta de fazer é petição, é escrever peça. Seja qual for a peça, seja qual for a área na realidade, seja for no direito penal, no direito civil, o estagiário ele quer ali normalmente, tá gente? Você é um estagiário que não gosta, normalmente o estagiário gosta de escrever peças. Então seja uma petição inicial, seja enfim, qualquer peça que seja do processo. O que é uma peça? É um documento do processo que o advogado, pensando no caso do advogado, mas pode ser o Ministério Público, pode ser
enfim, pode ser qualquer pessoa, o defensor, ele tem que escrever documentos que a gente chama de peças. Então, de acordo com a fase do processo, é um tipo de peça que vai ter que ser escrita, um tipo de documento que vai ter que ser escrito. Basicamente isso, falando bem superficial, tá, gente? Porque se você ainda não entrou na faculdade de Direito, se você estiver bem no início, eu não quero confundir a sua mente, só pra gente ter essa ideia. E isso normalmente é o que os estagiários gostam muito de fazer. Fazer aquela peça como se fosse o próprio defensor falando, como se fosse o próprio advogado, se fosse o próprio promotor ali falando e seja acusando aquilo, ou seja, o advogado defendendo aquele cliente, o que seja. Isso que normalmente o estagiário gosta bastante de fazer. Então o estagiário vai e escreve aquilo, escreve a minuta que a gente acaba chamando, que é o quê? Um rascunho daquilo, escreve aquele documento e depois o documento vai ser revisado. É claro, tá, gente? O estagiário não escreve e pronto, é isso aí, assina lá como estagiário e foi. Não, esse documento vai ser revisado. E aí sim, o advogado, o defensor, o promotor, o delegado, o que seja, vai poder dar dica, dar o feedback desse documento para o estagiário, falar como é, como faz realmente, se tá tudo certinho, se não. Aí ele vai fazer as alterações que tiverem que ser feitas. E aí sim, ele vai protocolar essa petição, esse documento. Ele vai colocar esse documento no processo. Isso é uma coisa bem comum que se faz. Inúmeras as possibilidades, mas falei pra vocês aqui umas coisas gerais que se faz no estágio. Então, tudo com supervisão, tudo é feito com supervisão, realmente com foco naquilo que eu falei, o foco com o aprendizado, o foco no aprendizado, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, gente. Um beijo. Deixa aqui nos comentários o que você quer saber sobre direito, sobre faculdade, sobre o que você quiser, tá bom? Deixa aqui nos comentários sua sugestão para o próximo vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo.